O que você fez comigo? Maluco! Acho que não conheço minha própria força. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. A gente vai ao vivo agora ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está o repórter Guilherme Pereira. Ele tem mais detalhes. Guilherme. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado no cólon. O Pelé vinha, nesse último ano, lutando contra a doença, fazendo sessões de quimioterapia, e nesta quinta-feira ele faleceu, como confirmou o Hospital Albert Einstein. Pelé, como você disse, tinha 82 anos, é o maior atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols, o único jogador na história do futebol a conquistar 3 Copas do Mundo. A TV Globo se solidariza com a família e com todos os brasileiros por essa perda que é irreparável para o nosso país. Renata. Obrigada, Guilherme Pereira, pelas suas informações. É preciso de mencionar aqui o tamanho desse personagem da história, que gerações tiveram oportunidade de acompanhar, de vivenciar, de ver jogar. O Pelé era único não só pelos recordes, o tricampeonato em Copas do Mundo, os mais de 1000 gols. Ele era único porque ele reunia num atleta todas as qualidades de um jogador, uma espécie de super-homem no campo. Ele criou a referência do futebol brasileiro para o mundo. O futebol criativo, o futebol genial, de explosão, o futebol feliz. Pelé será sempre Pelé. O atleta genial que encantou o planeta com as jogadas espetaculares, a personalidade cativante de menino que virou rei. O rei do futebol. O atleta do século XX. O rei do futebol. Pelé! Camisa número 10! O gênio da bola. Pelé, a bunda Pelé, cabeça direita! Magistral, gol de Pelé! O único jogador tricampeão mundial. O maior de todos os tempos. Pelé! 1000 gols! Pelé! Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio, um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada de geração a geração, de gol a gol. De título a título, a cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações, uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada. Edson Arantes do Nascimento, o filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local, ganhava quase nada, tempos difíceis. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bolas de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé.
Jogando futebol na rua, com os garotos, eu devia ter 7 para 8 anos. Foi quando eu conheci o Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, não sei o quê. Eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, eu não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Para encurtar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o franzino herdeiro de Dondinho já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia. O meu pai, assistindo a Copa de 50, ele chorou, né, quando acabou. Aliás, o Brasil todo chorou. Brinquei com meu pai, falei, não chora não, pai, vou ganhar uma Copa para você. E 8 anos depois, 58, eu estava na Suécia. O garoto tinha mesmo futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção, Valdemar de Brito, percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. E assim, com o coração apertado pela separação da família, mas cheio de esperança no futuro, Pelé entrou decidido no trem que o levaria de Bauru ao litoral paulista. Tinha 15 anos e 2 sonhos: vestir a camisa da seleção e ver o mar pela primeira vez. Santos e Pelé, Pelé e Santos. Uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas, ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos gols. 1091, para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda em 1956. A goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado: Pelé, com um T. Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Ele só não achava que seria tão rápido. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. E fechando a lista, uma novidade: o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Ele se divertia como um adolescente. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na 3ª partida na vitória sobre a União Soviética. E nunca mais saiu. No jogo seguinte, contra o país de Gales, Pelé fez o primeiro gol em Copas. E que gol! Brilhou ainda mais contra a França ao marcar mais 3 vezes, garantindo o Brasil na final contra os donos da casa. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. E na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros 2 gols. Este aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5-2. Campeão do mundo. Era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile em 62, Pelé chegou como principal estrela e marcou logo na estreia. Mas uma contusão no segundo jogo o tirou da Copa. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no 3º jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969, num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Até então, jamais imaginada por outro jogador. Pênalti! Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do
século. Atenção, caminha Pelé, chutou, é gol! Gol de Pelé! Pelé! 1000 gols! Pelé! O mundo aos seus pés! E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, mas foi inesquecível. Fez 4 gols e deu o passe açucarado para Carlos Alberto marcar aquele que virou o símbolo do trio. 3 lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada para a incrível defesa do inglês Gordon Banks. E o drible sem bola no goleiro uruguaio Mazurkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção em um jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil. 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974 na Vila Belmiro, sua casa por quase 2 décadas. E chorou como uma criança. Era a segunda despedida, mas não seria definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio: popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, deu adeus aos campos profissionalmente num amistoso entre o Santos e o Cosmos e deixou a marca de artilheiro na última despedida. E deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo: Pelé. O Pelé dos futebolistas. Deixou a mais completa tradução e harmonia entre força, talento, explosão e genialidade. Pelé, o rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love!